Mais de 500 anos se passaram, e ainda hoje no Brasil, a situação dos povos indígenas está longe de ser resolvida de forma justa. Ao longo do tempo, muito da cultura indígena acabou se perdendo. Quando olhamos para os livros de história, é impossível não lembrar do momento que os portugueses chegaram, invadindo terras indígenas, provocando um choque cultural enorme. Além das tentativas de catequizar, evangelizar, para posteriormente empregá-los em trabalhos escravos e trabalhos de garimpo. Com esses invasões e abusos, muitas das maiores riquezas desse povo se perderam, como suas línguas, crenças e rituais, que eram os únicos para cada grupo. Do período da colonização até hoje, o desrespeito à cultura e à identidade dos povos indígenas continua, e os direitos deles estão sempre ameaçados. É notório saber que, historicamente, quanto maior o tempo de convivência dos povos, que mantêm suas tradições com os brancos, mais o risco das tradições serem perdidas. Hoje, a preservação da cultura e das terras dos povos indígenas representa um desafio enorme. As áreas de preservação ambiental continuam sendo exploradas ilegalmente por fazendeiros, garimpeiros e grandes empresários, principalmente onde o Estado não consegue fiscalizar. Historicamente, os indígenas do Brasil foram retratados como vítimas passivas, mas desde os anos 1990, novas abordagens historiográficas destacam seu protagonismo na colonização e formação do país. Essas narrativas estão sendo desconstruídas, revelando a atuação ativa dos povos indígenas em guerras e interações com colonizadores, missionários e autoridades. As capitanias mais prósperas foram aquelas que souberam negociar e contar com o apoio indígena, e as alianças com os indígenas foram cruciais para a formação das elites coloniais. Durante o período colonial, os indígenas eram utilizados como escravos e trabalhadores, e a guerra contra eles também serviu para a acumulação de riquezas. A resistência indígena influenciou a formação das elites e sua integração nas aldeias coloniais, que eram estabelecidas pela coroa portuguesa para cristianizar e integrar os indígenas na sociedade. No século XIX, as aldeias começaram a desaparecer devido às políticas de assimilação do Marquês de Pombal, resultando em disputa de terras e no apagamento das identidades indígenas. Apesar disso, os indígenas continuam a lutar pelos seus direitos, e seu protagonismo na história brasileira está sendo cada vez mais reconhecida por historiadores. Essa nova perspectiva enfatiza as interações entre indígenas, africanos e os outros grupos subalternos, destacando a importância dessas relações na construção do Brasil moderno e reafirmando a diversidade étnica e cultural do país. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estima-se que entre 4 e 5 milhões de indígenas já habitavam o território. A chegada dos europeus trouxe conflitos, principalmente porque os povos nativos eles foram exterminados por doenças trazidas da Europa, pelas guerras e pela escravização. O território brasileiro aparece nos anais da história como a descoberta pelos portugueses. Todavia, variados povos nativos já habitavam todas as extensões do continente americano, desde tempos passados, não se sabendo precisamente o ano. Por volta de 1500, estima-se que cerca de 8 milhões de pessoas viviam no território que hoje chamamos de América. Desde 5 milhões estavam na Amazônia, que incluía parte do que hoje é Peru, Equador e Venezuela. Na mesma época, Portugal tinha apenas cerca de 1 milhão de habitantes, e a Europa toda somava em torno de 80 milhões, enquanto as Américas contavam com cerca de 57 milhões de pessoas. Os relatos das expedições de Cristóvão Colombo, que chegou ao continente em 1492, já mencionavam aldeias que pareciam verdadeiras cidades, com até 2.000 indígenas. No início da colonização, os indígenas eram usados como mão de obra nas fazendas, especialmente no Nordeste e Sudeste. As políticas públicas da época tinham o objetivo de explorar os indígenas e o choque cultural foi enorme. As populações tupi-guarani, que viviam no litoral, foram as primeiras a sofrer com a invasão de suas terras e a violência. E com o avanço da colonização para o interior,
os conflitos se intensificaram. As bandeiras, que eram expedições organizadas para buscar riquezas como ouro e pedras preciosas, capturavam os indígenas para a escravização, e esse processo foi violento. E a coroa portuguesa chegou a organizar caçadas e guerra contra os indígenas. Por volta de 1750, a escravidão indígena foi oficialmente abolida, mas isso não significou o fim da exploração, já que a coroa passou a estimular o tráfico de escravos africanos. No século XIX, figuras como Francisco Zanho e José Bonifácio de Andrade da Silva propuseram projetos para entregar os indígenas ao trabalho e à economia. No entanto, a Constituição de 1824 ignorou a cidadania indígena, tratando-os apenas como habitantes, sem os direitos plenos de cidadão. A ideia de que os indígenas precisavam ser civilizados, presente desde o período colonial até os dias atuais, resultou na criação de aldeias controladas, onde eram tratados como mera força de trabalho. E a escravidão indígena, embora oficialmente abolida, persistiu, especialmente na Amazônia, em meio a legislações que variavam entre o controle e a exploração. O Regulamento das Missões de 1845 e a Lei de Terras de 1850 exemplificaram políticas que, embora tivessem a intenção de integrar os indígenas, frequentemente resultavam na expropriação de suas terras. O regulamento buscava organizar a administração das aldeias e regular a catequese, considerando os indígenas como objetos de civilização. Por sua vez, a Lei de Terras facilitava a desapropriação de seus territórios tradicionais. Em 1910, o Serviço de Proteção Índio, ou o SPI, foi estabelecido com a missão de fazer contato com as tribos isoladas e promover uma convivência pacífica entre colonizadores e indígenas nas áreas de expansão econômica. Quando Getúlio Vargas assumiu o governo, ele entregou o SPI ao Ministério do Trabalho, refletindo as políticas nacionalistas da época. E a Constituição de 1934 garantiu a posse permanente das terras indígenas, um direito que foi reafirmado nas constituições subsequentes. E apesar de parecer uma coisa simples, esse foi um passo importante, embora, na prática, muitos desafios permanecessem. Desde então, as populações indígenas passaram a ser vistas como um tipo de transição entre os grupos indígenas e os trabalhadores rurais, com a expectativa preocupante de que, em algum momento, eles fossem desaparecer. Durante o período colonial, o genocídio já tinha causado danos profundos às tribos e aldeias indígenas, mas a situação se agravou consideravelmente durante a ditadura militar. Nesse período, em meio à instabilidade política e econômica, o governo buscou controlar a sociedade e implementar projetos de desenvolvimento que muitas vezes desconsideravam os direitos e a autonomia dos povos indígenas. O regime propagou ideias falsas, como a de que os indígenas não existiam mais no país e que as regiões norte e nordeste precisavam ser ocupadas para impulsionar o projeto econômico, além da noção de que os povos indígenas deveriam ser integrados à civilização, ficando sob tutela do governo. O trabalho da SNV para Capiberibe trouxeram à tona diversos tipos de violência a que os indígenas foram submetidos durante a ditadura militar. E, apesar da tentativa dos militares de apagar esses registros históricos, os testemunhos indicam um padrão de violações que ocorriam ainda antes da ditadura em nome de um controle de fronteiras. A ideologia dominante na época promovia a chamada integração dos indígenas na sociedade brasileira, um processo que na prática significava a assimilação forçada e o apagamento de suas identidades culturais. O regime militar via os povos indígenas como um obstáculo ao progresso, adotando políticas que desconsideravam suas tradições e sua relação com a terra. Diversos projetos de assentamento foram implementados em regiões habitadas por comunidades originárias, sem qualquer respeito à sua territorialidade.
A lógica era clara. Ocupava essas terras com empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico, muitas vezes sem consultar ou levar em conta as necessidades da comunidade afetada. Durante o regime militar, a violação dos direitos dos povos indígenas foi uma constante. A política oficial, ao invés de proteger os povos indígenas, contribuiu para o seu sofrimento e a marginalização. Relatos de assassinatos, torturas e outros abusos eram comuns, mas na maioria dos casos, essas violências eram ignoradas pelas autoridades, permitindo que a impunidade prevalecesse. A transição dos anos 1960 para os anos 1970 foi marcada pela ditadura militar brasileira, que incentivou a ocupação da Amazônia para garantir a segurança nacional e promover o desenvolvimento. O governo investiu na abertura de áreas da floresta para colonos, grandes empreendimentos agropecuários, extração de recursos naturais e construção de rodovias. Em 1970 foi lançado o Programa de Integração Nacional, PIN, que utilizou o slogan Terra sem homens para homens sem terra. No entanto, a Amazônia não era uma terra desabitada. Grupos indígenas que habitavam as áreas de construção foram forçados a sair, muitos dos quais nunca haviam tido contato com não indígenas. E o exército, encarregado de desocupar a região, tratou os indígenas que habitavam a região como inimigos, utilizando táticas de guerra, incluindo bombardeios. A intenção era dizimar os povos indígenas por meio da expulsão de seus territórios e da falta de assistência à saúde. Um dos projetos do PIN era a abertura da rodovia transamazônica que visava conectar a Amazônia à Paraíba. Além de criar vilas e comunidades rurais ao longo de suas margens, a Fundação Nacional do Índio, sob comando militar, ficou encarregada de estabelecer o primeiro contato com as tribos arredias e convencê-las a se deslocar. Aqueles que aceitavam a mudança frequentemente eram transferidos para locais inadequados, sem condição de subsistência ou próximos a grupos hostis. Já que se opunham à relocação, enfrentavam a força das autoridades, o que muitas vezes resultava em mortes e massacres. Segundo a ditadura, as obras da Transamazônica afetaram terras habitadas por 29 etnias indígenas diferentes, sendo que 11 delas nunca haviam tido contato com não indígenas. Os Wamiri Atuari foram os povos afetados pela política de desenvolvimento e desocupação da Amazônia. Sua população caiu de 3.000 em 1972 para 350 em 1983, evidenciando a gravidade dessa situação. E, além dessa redução populacional drástica, essa violência resultou na perda de tradições e na desestruturação social da comunidade. Muitos Wamiri Atuari foram também forçados a deixar suas terras, comprometendo sua subsistência e cultura. Além disso, a devastação ambiental provocada pela construção da rodovia afetou negativamente os recursos naturais essenciais à sua sobrevivência, criando um cenário de vulnerabilidade e exclusão. Na década de 1980, a situação se agravou com a invasão de cerca de 40 mil garimpeiros na região. Uma campanha internacional exigiu que a ditadura fosse responsabilizada pelo genocídio Yanomami. O Brasil foi denunciado em várias infernos internacionais como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a terra Yanomami foi demarcada após muita pressão apenas em 1992. Essa visão militarizada de tratar os indígenas como inimigo a serem exterminados se fez presente também na região do Araguaia. No começo dos anos de 1970, quando o exército começou a fazer operações na região do Araguaia para exterminar os guerrilheiros, eles utilizaram os indígenas Suruí do Pará, os Aiaquaras, por mateiros. Mas não é só que pagam os indígenas pelo serviço prestado. Isso por si só seria grave, mas a situação é ainda mais grave. Eles primeiro prenderam as mulheres e as crianças na casa, depois pegaram os homens da aldeia como mateiros, obrigando-os a andarem na mata para localizar os guerrilheiros. No depoimento que estão lá, os indígenas falam: a gente não sabia o que era um terrorista, e eles perguntavam onde estão os terroristas. Aí você imagina a brutalidade. Eles perguntavam onde eles se esconderam, se estão escondendo os terroristas. Isso aconteceu com os indígenas e também com os camponeses da região. No entanto, no caso dos indígenas, houve esse agravante. A antropóloga Yara Ferraz fez um estudo muito detalhado sobre o caso Aiqueuara e, segundo ela, eles ficaram para a história como aqueles que entregaram e levaram à morte dos guerrilheiros, porque eles levaram os militares até o local onde os guerrilheiros estavam. Mas os indígenas eles foram obrigados a fazer isso. Tratava-se de um estado de guerra. Os militares decapitaram vários guerrilheiros e botaram os indígenas segurando a cabeça, insinuando uma ação de selvageria, sendo que os selvagens foram os militares.
o exército. E ela diz que a Ikewara sofreu muito porque para eles o morto não pode ser tocado. Então aquilo ali era uma forma de tortura. Eles ainda fizeram com que os indígenas carregassem o corpo defunto para os helicópteros, para jogar na vala. Existiam também os castigos que já aconteciam antes do regime ditatorial. Criaram-se prisões específicas. A mais famosa é o reformatório Krenak, uma mistura de prisão com hospício, na terra indígena dos Krenaks, em Minas Gerais, nas quais ficavam encarceradas várias pessoas, tudo à revelia da lei. Em um dos relatórios que tive acesso, fala-se de um indígena Krenak, preso por vagueagem, por vagabundagem, porque bebia e era, segundo eles, um vagabundo. Aí colocaram ele lá dentro do reformatório, sem nenhum direito à defesa e sem nenhum processo. Nada. Uma vez dentro, esquece da pessoa. Nesses regimes, quem gera os sistemas prisionais se torna uma espécie de rei, de despota. As leis internas desse sistema são feitas pelo pequeno burocrata, pelo funcionário que está ali. Então há castigos como privação de comida, privação de sono, toda sorte de violências. Os Yanomamis também foram severamente afetados, enfrentando devastação, violência, fome, doenças e morte de milhares de indígenas de suas terras, localizadas em Roraima. Embora não exista um número oficial de mortos, a comissão estima que a quantidade possa chegar a milhares. O processo de integração também resultou no deslocamento forçado de populações inteiras, que foram retiradas de seus territórios devido a empreendimentos diversos. Um exemplo significativo é dos Guaranis Kaiowá, removidos de suas terras tradicionais em função da expansão agrícola incentivada pelo governo. Outro caso marcante é do Xetá, um povo do Paraná que foi expulso devido à crítica fria. Essa expulsão levou à dispersão do grupo de seus integrantes, se perdendo uns aos outros. Embora a FUNAI tenha declarado o povo como extinto nos anos 1970, nos anos 1990 eles reapareceram, revelando que não haviam sido exterminados, mas sim dispersados. Essa reaparição trouxe à tona suas demandas pela retomada de suas terras e destacou como sofreram um processo de inviabilização, que é também uma forma de violência. Não é só que não tinham direitos, é algo mais profundo. Tratar seres humanos como se não fossem humanos, como se não tivessem vontade, como se não tivessem relações com os lugares onde eles estavam. Isso aconteceu também com os Chavante e com diversas outras etnias. Bom, vamos lembrar o nome do órgão, né? Serviço de Proteção ao Índio. Índio é tudo ali. Não há diversidade linguística, não há diversidade sociocultural, de hábitos, de línguas, não há nada. Então eles forçam o deslocamento dessas populações e pensam: vamos botar esse povo Xetá aqui junto com os Caigangue. Mas não se trata de um mesmo povo. Então é isso, vão jogando os povos de um lado para o outro, expulsando-os e ocupando seus territórios, em função de diferentes interesses. Esses povos se viram de repente enredados em um processo no qual não há espaço para eles. Disse simplesmente: olha, essa terra aqui é de vocês e vai ser inundada. É uma lógica que pensa: vamos mudá-los do apartamento 102 para o 110. Embora os problemas tenham sido mais frequentes no norte, os indígenas foram considerados obstáculos a projetos da ditadura em todas as regiões do Brasil. De modo geral, que toda a população indígena sofreu impacto profundo e devastadores durante o período da ditadura. As políticas repressivas e o desmantelamento de suas culturas de modo de vida não afetaram apenas grupos específicos, mas sim toda a diversidade étnica que compõe essa população. A violação de direitos, a exploração de terras e a imposição de um modelo de desenvolvimento alienante resultaram em consequências devastadoras, como a perda de territórios, o desaparecimento de tradições e a marginalização social. De acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, pelo menos 8.350 indígenas morreram comprovadamente em decorrência de violências diretas e omissões do governo brasileiro. Entre 1946 e 1988, período que incluiu a ditadura militar, que pendurou de 1964 a 1985, o documento avalia que o número real de mortos deve ser exponencialmente maior, mas é impossível de ser determinado porque muitos casos não foram documentados.
Apesar da repressão, muitos povos indígenas começaram a se organizar para lutar pelos seus direitos, dando origem a movimentos sociais que buscavam reconhecimento e demarcação de terras. Essa mobilização foi crucial a trazer à tona a questão indígena em um momento em que o governo tentava silenciar qualquer forma de dissidência. Eles começaram um movimento nacional, cuja liderança são hoje muito conhecidas como Ailton Krenak e Davi Kopenawa. Começaram a se reunir um pouco em torno do movimento dos seringueiros no Acre, sob a liderança do Chico Mendes. E nesse diálogo vão se fortalecendo. O movimento indígena se consolidou com a criação da União das Nações Indígenas em 1980, a primeira organização totalmente gerida por indígenas, deixando marcas significativas na Constituição de 1988, um marco na luta por direitos. Lá no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, os indígenas começaram a fazer uma mobilização que se expande para fora do país, onde vão fazer denúncias sobre vários casos de violação de direitos humanos. Para os generais, qualquer grupo organizado tinha um potencial subversivo. O temor da ditadura era entidades como o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em 1972, ajudassem os indígenas a formar um movimento social capaz de pressionar o governo. Em dezembro do ano passado, a principal lei de proteção de povos indígenas do Brasil completou 50 anos. O Estatuto do Índio, assinado em 19 de dezembro de 1973 pelo presidente Emílio Médici, estabelece, entre outros aspectos, o direito dos indígenas à demarcação e à posse das terras que ocupam, o respeito aos seus valores culturais e a proteção do Estado, fazendo apenas um artigo que permitia às entidades religiosas atuar nas comunidades indígenas, tal qual haviam feito catequizadores católicos durante todo o período colonial e imperial. A criação do Estatuto e iniciativas como a FUNAI tinham como objetivo afastar e refutar as acusações de violência. Documentos históricos preservados no Arquivo do Senado, em Brasília, revelam que a ditadura militar se dedicou à elaboração do Estatuto e resposta às alegações internacionais de genocídio contra os povos originários. Para os militares, a nova legislação seria uma forma de neutralizar essas denúncias frequentemente vinculadas por jornais, políticos e organismos estrangeiros. E, embora o Estatuto do Índio tenha sido criado para proteger os direitos indígenas, na prática, muitas vezes ele serviu à implantação de projetos de ocupação e exploração das terras indígenas. A visão de civilizar os indígenas persistiu, utilizando escala de civilidade para desassociá-los da terra, especialmente aqueles considerados integrados à sociedade. O objetivo era que a desassociação os tornaria legalmente não indígenas e os privaria do direito à terra garantido pelo Estatuto, facilitando assim o desenvolvimento nacional tão desejado pelos militares. Em 1968, antes da proposta da criação do Estatuto do Índio, o senador Aurélio Viana, do MDB Guanabara, leu para seus colegas uma reportagem do Correio da Manhã sobre o relatório Figueiredo, um extenso documento resultante de uma investigação sobre os abusos cometidos pelo Estado brasileiro contra os indígenas. Esse escândalo desencadeou críticas internacionais significativas. O jornal destacou que as violências descritas no relatório Figueiredo só encontraram paralelo à ação de extermínio em massa praticada pelo nazismo. A recepção dessa notícia no Brasil foi marcada por grande desgosto, e o governo brasileiro imediatamente negou todas as acusações. Essa reação refletiu a aversão da ditadura à exposição de suas práticas repressivas, enquanto tentavam manter a narrativa de que estava agindo em prol da segurança nacional e do desenvolvimento do país. As acusações de genocídio foram veementes rejeitadas pelo governo, que nutria uma aversão extrema à palavra genocídio. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a ONU definiu o genocídio como um crime sob direito internacional, e o Brasil ratificou essa convenção. Assim, qualquer acusação formal contra o país poderia levar o governo a ser julgado por tribunais internacionais, resultando em uma condenação, o que era uma situação indesejável para a ditadura. O governo ditatorial
se sentiu profundamente ofendido por ser acusado de algo que, na realidade, praticava. O senador Vasconcelos Torres declarou em seu discurso: "Estamos sendo cinicamente acusados de genocídio em uma imensa campanha de imprensa contra o Brasil, com sérias repercussões internacionais." Mais tarde, em 1980, o Brasil foi evidentemente condenado pela quarta seção do Tribunal Rossó, em Roterdã, por violar os direitos humanos dos povos Waimiri-Atoari, Yanomami, Nambiquara e Caigangue de Mangueirinha. Em 1970, cedendo às pressões externas, a ditadura permitiu que a Cruz Vermelha Internacional investigasse a situação dos indígenas. No entanto, a missão foi monitorada constantemente por agentes do governo. No relatório divulgado em Genebra, a entidade afirmou não ter observado genocídio no Brasil, mas as numerosas recomendações feitas ao governo indicavam que o país estava, de fato, negando os direitos mais básicos dos povos originários. Em 1972, os militares conseguiram fazer de Brasília a sede do Congresso Indigenista Interamericano, que teve representantes de diversos países do continente e de organismos internacionais. E a Declaração de Brasília, aprovada por unanimidade, destacou ironicamente que o Brasil se tornaria parte da lista de países que mais benefícios proporcionaram às populações indígenas. O relatório enfatiza que o Estatuto do Índio, prestes a se transformar em lei, servirá como base legal e efetiva para a defesa e o desenvolvimento dos grupos indígenas, podendo também oferecer um modelo para os outros países do continente. Em 1973, a ditadura aproveitou a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, para distribuir os países membros de um relatório sobre política indigenista traduzido para o inglês. Na mesma época, os militares levaram o tema a uma Conferência de União Interparlamentar, o IPE, em Haia, a fim de neutralizar as acusações internacionais. Em termos legais, a política assimilacionista foi oficialmente encerrada em 1988, com a promulgação da atual Constituição. Essa foi a primeira vez na história do Brasil que a Lei Magna foi elaborada com a participação ativa dos povos indígenas. Embora o Estatuto do Índio, assim como a FUNAI, continue em vigor, os seus trechos que contrariam a Constituição caducaram. Além dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade e de documentos acadêmicos, muitos indígenas, como Davi Copenaua, que era xamã Yanomami, também testemunham as violências sofridas durante a ditadura. O livro A Queda do Céu, que foi coescrito por Copenaua e o antropólogo Bruce Albert, é um exemplo importantíssimo desses relatos. Copenaua, ele enfrentou doenças trazidas pelos brancos e pela falta de assistência médica. Ele teve também suas experiências de trauma e luto desde a adolescência, que foi quando trabalhou para a FUNAI e atuou como intérprete durante a construção da Estrada Perimetral Norte, que foi marcada por violentos conflitos. Seu testemunho, embora individual, reflete narrativas coletivas, já que sua dor e raiva em relação aos brancos provém de experiências compartilhadas por seu povo. Copenaua luta contra o sentimento de culpa, por ter sobrevivido, e também combate o negacionismo, envolvendo-se em ONGs e associações indígenas, como a Rutucara Associação Yanomami, que foi fundada em 2004. Suas narrativas são cruciais para a preservação da memória histórica dos momentos dolorosos da ditadura. Apesar dos impactos negativos das políticas indigenistas e das previsões de desaparecimento feitas por especialistas e pelo Estado, as populações indígenas não se extinguiram. Ao contrário, responderam ao processo imposto e ao extermínio iniciado no período colonial, com um significativo aumento demográfico, evidenciando sua contemporaneidade. Embora sua trajetória histórica seja marcada por injustiças, violência, invisibilidade e massacres, ela também se caracteriza pela resistência. Nesse cenário, o reconhecimento dos direitos indígenas tornou-se uma questão central nos debates sobre direitos humanos e justiça social. Com as lições da ditadura ainda reverberando
nas lutas contemporâneas por respeito às identidades e terras indígenas. Com a Constituição de 1988, foi estabelecido o direito originário dos indígenas sobre as terras que já ocupavam, e diversos direitos básicos foram reconhecidos, incluindo o direito à cidadania, ao respeito pela identidade, à preservação de suas organizações sociais, costumes, crenças, tradições e línguas. Em 1992, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, incluiu pela primeira vez os indígenas como categoria racial de seus levantamentos estatísticos, revelando que 0,2% da população brasileira se identificava como indígena, totalizando aproximadamente 294 mil pessoas. Essa inclusão foi um passo importante para a visibilidade e o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas do Brasil. Conforme dados do IBGE, o Censo Estatístico de 2010, o país possui 890 mil índios, o que nos coloca como uma nação de alta diversidade cultural. Os indígenas atuais ainda enfrentam sérios desafios em relação à identificação de suas terras e à afirmação de sua identidade, direitos que deveriam ser garantidos pela FUNAI. A Fundação Nacional do Índio continua a coordenar e executar a política indigenista do governo brasileiro, com a missão de proteger e promover os direitos dos povos indígenas, assim como a preservação de seus costumes, línguas e tradições. Suas principais funções incluem a identificação, delimitação e demarcação das terras tradicionais indígenas, além do monitoramento e fiscalização dessas áreas, cuja responsabilidade é da Polícia Federal. Atualmente, as diversas comunidades originárias enfrentam desafios significativos para o reconhecimento de suas identidades. Isso é especialmente verdadeiro para aquelas que adotam tecnologias modernas e hábitos influenciados pela sociedade não indígena. Esse processo de adaptação muitas vezes gera um dilema. A identidade indígena pode ser questionada ou deslegitimada, especialmente por aqueles que acreditam que a modernização compromete a essência cultural dessas comunidades. Além disso, o governo frequentemente nega o reconhecimento dessas comunidades como parte dos povos originários, levando à marginalização social. Essa falta de reconhecimento resulta em consequências graves, como a ausência de acesso a direitos básicos, serviços de saúde, educação e proteção territorial. Sem um status legal claro, muitos povos indígenas são deixados à mercê da exploração de suas terras e recursos, o que agrava a luta por justiça social e direitos humanos. Nas últimas décadas, o povo indígena tem demonstrado grande poder de organização e mobilização através do movimento indígena. Neste ponto, reside a perplexidade da sociedade não índia. Como lidar com a presença de seres historicamente relegados ao passado? Sujeitos que figuram como um mero coadjuvante na história do Brasil, afinal eles não foram dizimados durante a colonização? A nossa historiografia, nossos livros didáticos, pouco falam deles para além do período colonial. Isso tem contribuído para uma visão estereotipada na qual esses seres são colocados sempre no passado. Basta lembrarmos de que modos ocorrem comemorações no Dia do Índio nas escolas, já que ainda é comum vermos crianças de cara pintada, portando um cocal feito de papel, lembrando que o dia 19 de abril é o Dia do Índio. Para essa sociedade deparar-se com um índio de carne e osso, debatendo seus problemas, falando português, frequentando parlamentos e tribunais, circulando nas grandes cidades ou mesmo no exterior, manobrando uma câmera de vídeo, portando uma calça jeans e um tênis de marca, cursando na universidade, fazendo literatura, pensando, é o cúmulo do absurdo do estranhamento. É a constatação, para muitos, de que eles não são mais índios. O que à primeira vista pode parecer uma questão simples, é na verdade o resultado de processos históricos complexos que geraram visões estereotipadas, genéricas e simplificadoras sobre os povos indígenas. Isso reflete na forma como a mídia os retrata, muitas vezes como violentos e até mesmo selvagens. Um caso emblemático aconteceu em 2008, que foi quando uma mulher indígena feriu um engenheiro da Eletrobras durante uma reunião sobre a barragem de Belo Monte. A cobertura midiática se concentrou apenas na violência do ato, desconsiderando o contexto e as motivações por trás daquela reação. Isso suscita questões relevantes. Qual era a presença do engenheiro naquele ambiente?
E qual foi o seu papel no conflito? Revistas como a Veja frequentemente criminalizam a resistência indígena, retratando os indígenas como selvagens e também desvalorizando suas lutas. A história de violência e expulsões forçadas evidencia a marginalização contínua dos povos indígenas, cujos direitos são sistematicamente desconsiderados. Essa dinâmica reforça a necessidade de uma representação mais justa e contextualizada nas mídias e na sociedade. A demarcação e proteção das terras indígenas também enfrenta sérios desafios, especialmente devido à pressão da bancada ruralista no Congresso Nacional. Propostas que buscam alterar o processo de demarcação e exploração de recursos naturais ameaçam os direitos conquistados pelos povos indígenas. Essas terras são fundamentais à subsistência econômica dos indígenas e representam uma parte significativa do território nacional. Organizações como o Instituto Socioambiental, ISA, e o Conselho Indígena Missionário, o CIM, denunciam a violência e as ameaças constantes que esses povos enfrentam, além de apontarem a impunidade e a conveniência legal, que favorece a usurpação de suas terras e recursos. Essa situação revela uma grave injustiça que continua impactando a vida das comunidades indígenas no Brasil. Os abusos contra os povos indígenas que se intensificaram durante a ditadura continuam a se manifestar nos dias atuais, como documentou a Comissão Nacional da Verdade. A violência a que são submetidos poderia ser parte do passado se houvesse responsabilização pelos crimes e reparações adequadas, mas essa violência persiste. Em 2020, durante o governo Jair Bolsonaro, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, liberou terras dos Guaranis Kaiowá para fazendeiros, resultando em assassinatos e ameaças em meio à disputa agrária não resolvida. Em 2023, o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a operação da terra indígena Yanomami, revelando uma grave crise sanitária e conflitos. Historicamente, epidemias causadas pela presença de não indígena já dizimaram a população Yanomami. E entre 2019 e 2020, 692 crianças morreram de doenças evitáveis. A situação foi agravada pela invasão de garimpeiros e pela falta de assistência à saúde. Os militares, criticados por sua inação durante a retirada de garimpeiros, suscitaram questionamento entre os servidores públicos sobre suas ações. A antropóloga Achikionka Capiberibe apontou que a mentalidade da exploração de recursos naturais herdada da ditadura ainda persiste. Marcelo Zelig, da Comissão de Justiça e Paz, observou que a ausência do Estado em territórios indígenas contribui para o aumento de violência. Recentemente, o governo Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas, liderado por Sônia Guajarara, e a FUNAI passou a ser dirigida por Joênia Uatipichana. Um indígena, o novo ministério está elaborando um projeto de lei para substituir o antigo Estatuto do Índio, com a participação ativa dos próprios indígenas. Maurício Terena, do Grupo de Trabalho com o Ministério, destacou a importância de demarcação de terras, essencial para a preservação ambiental e o fortalecimento dos direitos indígenas. A atual administração tem demonstrado um compromisso renovado com as pautas indígenas e ambientais, refletido na criação do Ministério dos Povos Indígenas e na escolha dos líderes indígenas para posições estratégicas como Joênia Uatipichana na FUNAI. Essas ações sinalizam o reconhecimento das demandas históricas e dos direitos dos povos indígenas, além da necessidade de proteção ambiental. No entanto, a luta continua, pois ainda existem poderosos interesses políticos e econômicos que buscam manter os povos indígenas em uma posição subalterna. As organizações da sociedade civil, como o ISA e o CIMI, continuam a denunciar os abusos e a lutar pela garantia dos direitos indígenas, evidenciando a persistente necessidade de vigilância e ação. O fortalecimento do movimento indígena e a crescente visibilidade das questões que envolvem esses povos são essenciais para contrabalancear os direitos opressores que ainda persistem no Brasil. Portanto, enquanto ainda há um avanço nas políticas públicas, a luta pela justiça
reconhecimento e igualdade continua a ser uma batalha diária enfrentada pelos povos indígenas.